Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Núcleo São Francisco. Te convido já a ir compartilhando com as pessoas que você sabe que necessitam também de um encontro com Deus. Que você possa já se preparar, se colocar em posição de oração, né? Como é bom estarmos juntos. E podemos já iniciar esse momento de formação e de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começo pegando a passagem de Isaías 49, versículo 14. E que você possa já abrir seu coração para aquilo que Deus ele tem para resgatar na sua vida, tem para responder às tuas orações, porque Ele fala de muitos modos conosco. Basta que estejamos atentos àquilo que Deus tem para nós. Então, nós podemos abrir o nosso coração para aquilo que Ele já nos deixou, né? Isaías vai dizer: Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. E pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma de minhas mãos. Tenho sempre sobre os olhos tuas muralhas. Pode ser que nós já tenhamos ouvido tantas vezes essa passagem, mas aquilo que Deus me conduzia mesmo em preparação para esse momento é de que o nosso coração tem clamado isso muitas vezes, de que o Senhor tem nos abandonado, que o Senhor tem nos esquecido. Ou não que estejamos dirigindo essas palavras a Deus, mas que diante das tribulações, nós temos nos esquecido que o amor de Deus está em nossas vidas. E ouvir isso: eu não te esqueceria nunca. Isso é o que Deus diz a nós. Ele não se esquece dos seus filhos. Se uma mãe não se esquece de olhar as necessidades, de suprir as necessidades de seus filhos, pensando naquela que amamenta, que dirá Deus, aquele que nos conhece profundamente, sabe quem nós somos, sabe o que sentimos, sabe o que passamos. Por isso, se volte para Deus agora. Se for necessário, você pode dirigir a Deus esses gritos da alma que dizem que Ele te abandonou, te esqueceu. Que não escondamos isso de Deus, porque Ele já nos conhece, Ele sabe do que nos incomoda. Mas que você possa ir dando lugar à esperança, a presença de Deus, o amor de Deus na tua vida. Muitas coisas Deus quer mover em nós, muitas coisas Deus quer construir através de nós. E posso te dizer que é na oração, é diante desse Deus que nos ama e nos conhece, que nós vamos nos comprometer, nós vamos dar os passos necessários. Temos aqui trabalhado tantas coisas nesse Núcleo São Francisco. Uma vida de virtudes, uma vida de entrega a Deus, uma vida de comprometimento a esse amor. Por isso hoje eu te convido a mais uma vez abrir o teu coração para a graça que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Através desse dia de formação,
que você precisa e o que Deus quer para ti. São perguntas importantes e hoje, Senhor, nós nos dirigimos a Ti. Nós queremos pedir o Teu Espírito para que haja em nós, para que já vá preparando o nosso coração como um terreno que dê frutos. Que o Senhor possa limpar tudo aquilo que tem matado em nós, em sermos frutuosos, de sermos uma vinha frutuosa. Nós pedimos, Espírito de Deus, que Tu possa nos purificar neste dia, que o Senhor possa nos formar. Espírito Santo, que o Senhor possa vir sobre as nossas necessidades, por aquilo que temos vivenciado e tem nos levado a pensar que o Senhor nos tem esquecido, nos tem abandonado. Que o Senhor possa agir nessas realidades das nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar a verdadeira esperança, a esperança que não engana, que vem do Teu coração. Por isso hoje clamamos e pedimos o Teu poder sobre nós. Reconhecemos que Tu és o Senhor das nossas vidas e consagramos tudo o que temos vivido a Ti. Porque não nos basta suportar, mas também nos entregar por amor a Ti. Vivenciar todas as coisas, unindo-nos ao Teu coração. Sabemos que sozinhos nós não conseguimos, nós não temos as forças necessárias. E reconhecemos que o Senhor é a fonte, reconhecemos que a graça vem de Ti. Por isso vem sobre nós hoje, Senhor. Que nessa canção a gente possa já deixar o Espírito ir lapidando a cada um de nós. Cada um de nós. Senhor, meu coração não se elevou, nem se encheu de orgulho, pois vejo a minha condição. Reconheço que não possamos nos colocar em verdade diante de Deus e que essa seja a verdade do nosso coração, que nós não busquemos outra coisa senão a misericórdia que Deus está a derramar, pronto a derramar sobre as nossas vidas. Por isso hoje clama a misericórdia de Deus sobre a realidade que você tem vivido e proclama que você confia no Senhor. Ele precisa ouvir de ti também, que é desejo do teu coração.
coração, confiar. Pedimos, Espírito, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um desses nossos irmãos que vem até aqui, beber da fonte que é o teu coração. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. O Senhor cuida de nós. O Senhor está conosco. Aqui proclamamos, Senhor, que confiamos em Ti. Confiamos na Tua misericórdia. Confiamos que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos esqueceu. Louvado seja, Senhor. Louvado seja por todas as realidades, mesmo tão difíceis que temos vivido. Louvado seja, porque é também nas tribulações que nós nos vemos vulneráveis. Diz São José Maria Escrivá que é na nossa vulnerabilidade que nós recorremos a Deus. E Deus sabe que quando estamos nessa vulnerabilidade, nós recorremos a Ele, porque é aí que nós reconhecemos que a força não vem de nós. Louvado seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Adorado seja, Senhor. Nos entregamos também à Virgem Maria, que tem sido tão fiel em interceder por nós, em prover tantas coisas por meio de sua intercessão. Continuamos a nos confiar, Virgem Maria, em Tuas mãos. Confiamos essa formação para que tudo que entre em nossos ouvidos possa cair como semente em terra boa. Virgem Maria, a Senhora soube fazer isso muito bem. A Senhora guardava todas as coisas em seu coração. Queremos seguir o Teu exemplo, queremos viver a fé profundamente, queremos sair da superficialidade, queremos nos entregar ao Teu Filho Jesus. Por isso esteja conosco, Virgem Maria, não só nesse momento de formação, mas também para que possamos dar frutos, possamos sair com novos propósitos, com a firmeza do coração, para seguir aquilo que Deus quer para nós. Pedimos a intercessão de São José, de São Francisco, para que nos ajudem a termos os ouvidos atentos ao que Deus tem para nós. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Boa noite. Meu nome é João Gabriel. Eu sou consagrado, celibatário da comunidade Mater Dolorosa. É uma alegria poder acolher vocês aqui, mais um Núcleo São Francisco. E vamos dar continuidade ao nosso estudo no nosso livreto do Núcleo São Francisco, no volume 3, que fala sobre as virtudes cristãs. Lá na página 14, a virtude da prudência. A prudência, como vimos de modo mais amplo no começo, habilita-nos para discernir entre o bem e o mal, entre o que deve ser buscado e o que deve ser evitado. Ela nos mostra o verdadeiro bem, a melhor ação de cada momento e os meios necessários para realizar bem. Então, aqui nessa definição inicial, mostra que a prudência, de maneira ampla, ela vai ajudar a gente a discernir entre o que é bom e o que é mal, e também vai nos ajudar a ver o melhor caminho para poder alcançar esse bem, e também vai nos ajudar a perceber, como está aqui embaixo, o que é necessário para poder praticar esse bem. Então, na nossa vida, nós temos muitos momentos em que a gente precisa utilizar essa virtude, e a gente precisa pedir a Deus a graça para podermos conseguir ser pessoas prudentes. Então, a prudência vai me dar essa capacidade de percepção daquilo que é bom, o que é mal, saber escolher e também saber quais são os meios necessários para eu poder alcançar. Então, diante de uma realidade de escolha,
né, daquilo que a gente tem que fazer, talvez uma escolha profissional, talvez uma decisão vocacional, talvez uma realidade familiar, a gente precisa da prudência para poder escolher primeiro o bem, né? Então, claro que a prudência vai nos ajudar a discernir entre o bem e o mal, né? Aquilo que é bom, aquilo que é mal. Em alguns casos também, a gente sabe que a gente utiliza da prudência para poder escolher aquilo que vai causar menos estrago possível. No caso de dar algum efeito contrário numa ação que a gente faz, né? Então, às vezes, tem circunstâncias que a gente não pode, por vários motivos, buscar, né, o bem plenamente. Mas a gente busca o bem, a gente busca com reta intenção. E aí a prudência vai me ajudar também a perceber, naquela realidade, o que eu preciso fazer para buscar o bem que está ali diante de mim. Lembrando, né, que o bem, né, que a gente diz aqui, o mal, a gente está sempre falando de duas realidades, né? Então a gente está falando do caminho de virtude e do caminho que é o caminho de vícios, né? Então o mal é onde está o caminho dos vícios. A pessoa, ela é livre para escolher qualquer um dos dois caminhos, mas a gente espera, né, escolher sempre o caminho do bem, porque é o caminho que Nosso Senhor escolheu para a gente. O ato de prudência fundamental, e o primeiro é: qual é o maior bem a ser alcançado na minha vida? E aí essa pergunta é uma pergunta que a gente pode se fazer. Quando eu sei qual é a finalidade de algo, né, o que é o bem que eu vou buscar, eu vou empregar os meios necessários para isso. Mas eu preciso saber o que é o bem para mim, né, e qual é o bem que eu tenho que alcançar na minha vida, né? E aí existe também aqui, se eu escolho o mal, eu adquiro a prudência falsa, né? Vai dizer aqui no livrinho. A prudência da carne, que me destruirá. Então, se as metas são aparentemente só humanas e não são espirituais, né? Se a gente não busca ter esse olhar sobrenatural, às vezes a gente vê uma falsa prudência, né? Essa prudência da carne. E que no fundo não é prudência, né? No fundo não é uma virtude, né? Pelo contrário, é algo que vai nos viciando ainda mais, uma escolha que não é a correta. Então, sempre, né, a gente pode botar toda reflexão de discernimento e escolha se dirigirão para a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é o bem maior que a gente pode ter. Diante disso, a prudência vai me ajudar a escolher sempre por aquilo que é o melhor para eu poder alcançar a vontade de Deus. Mas é necessário se colocar nessa disposição de escuta da vontade de Deus para fazer o bem que Deus espera. Então, o primeiro passo para poder utilizar a virtude da prudência é a reflexão. A gente precisa refletir diante do bem e do mal, qual aquele caminho que mais vai me levar para a vontade de Deus, né? E aí isso começa na reflexão. Um exemplo. Uma pessoa sente uma forte dor. Quem sabe esteja com uma doença qualquer. Se for uma dor passageira, pode ser sintoma de algo grave. Mas avaliar o que de fato está acontecendo é algo que me escapa. O que fazer? Encontrar alguém que me ajude a conhecer esse problema. Devo, portanto, consultar o médico. Então, a reflexão ela vai exigir critérios. Então, eu preciso colocar dentro de mim critérios evangélicos. Os critérios evangélicos são os critérios que Nosso Senhor ensina a partir dos mandamentos e da vida, né, da vida dele aqui na Terra. Sendo o maior mandamento, o mandamento do amor. E aí, aqui vai dizer também dessa necessidade da gente ter os critérios da igreja. Então, existem coisas que a gente precisa escolher em que a gente já tem uma resposta, já tem um caminho, né? Então, por exemplo, é muito fácil, talvez, é mais fácil eu escolher entre uma coisa que é pecado e outra coisa que não é, porque ali já fica claro que o mal, né, é o pecado. E em algumas outras ações ordinárias do nosso dia a dia, nós já temos também uma resposta do que aquilo é certo ou não, moralmente correto. Então são critérios que vão me ajudar a ser prudente. Por isso que eu preciso conhecer também os critérios da igreja, os mandamentos da igreja, e
a doutrina da igreja, porque a doutrina vai me orientar. Então, muitas vezes a gente tem dúvidas sobre alguns aspectos da moral, principalmente na área da sexualidade, e a gente pode questionar algumas realidades, talvez que a gente não aceite, né, e que, enfim, pode ser que não convenha com aquilo que eu penso, mas o critério da igreja é a verdade, né? Ali está Cristo e a gente tem que seguir sempre o critério da igreja, né? Então, existe o mandamento da igreja, existem as orientações da igreja. A gente precisa conhecer, porque se eu não conheço esses critérios, não tem como eu fazer um bom uso da prudência. Vai faltar algo, né? Então, eu preciso conhecer esses critérios. Depois da reflexão, segue o juízo. Depois que eu entendi, então, qual é o problema, eu consegui compreender qual é o problema, eu vou confrontar. E os critérios, né? Através dos critérios, eu vou confrontar para tomar uma decisão, né? Então, esse é o juízo. O terceiro passo é a decisão. Então, é a ação que é pronta e perseverante. E a gente precisa lembrar disso, porque eu decido por fazer aquela realidade e eu persevero naquela realidade, né? Então, se eu faço uma escolha, se eu tenho clareza que aquilo dali é o caminho que eu preciso trilhar, eu preciso decidir por aquele caminho e permanecer com perseverança naquele caminho. Porque algumas decisões que a gente toma com a prudência, se a gente não tiver a perseverança junto na ação, na decisão mesmo, não for uma decisão perseverante, eu posso mudar de opinião ou de decisão depois, né? Então, isso é algo que a gente pode ver. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, se ela sabe que ela tem, né, a enfermidade da diabetes, ela não pode se alimentar com alimentos que tenham glicose ou açúcar, então a pessoa ela vai precisar se abster disso. A prudência, quando ela for se alimentar, ela já tem um critério de uma doença, ela tem um critério que aquilo faz mal para a saúde dela, e também tem o critério evangélico, que é justamente se a gente não cuidar do nosso corpo, né, a gente também está de alguma forma matando ele. Isso é uma espécie de pecado, se não pelo menos no mínimo venial. E a gente escolhe por fazer às vezes essa opção de se alimentar com aquilo que a gente não deveria. A pessoa ela pode até ter tido inicialmente o primeiro passo da reflexão, pode ter tido o juízo bom, mas na hora de tomar a decisão ela pode ter até decidido, mas ela não conseguiu ser perseverante. E aí, no exemplo dessa pessoa, por exemplo, com essa enfermidade, isso pode acontecer. Claro que todos nós somos, né, passíveis de errar, isso é fato, mas a gente pode sempre, na busca da virtude, melhorar a nossa ação para ser perseverante, né? Para que eu não volte atrás por um desejo, talvez, ou por alguma coisa que pode, de alguma forma, assim, embaçar aquilo que eu já tinha decidido à luz da prudência. A virtude da prudência está ligada ao dom do conselho. Então, o dom do conselho, né, ele é um dom do Espírito, e o Senhor ele nos concede, né, quando a gente é batizado, depois crismado, confirmado, o conselho está sobre nós, o conselho de Deus. Mas a gente precisa pedir o Espírito para poder conseguir, né, escutar de Deus e ter esse ouvido atento àquilo que Deus ele diz. Então, é necessário, para bem vivenciar a prudência, colocar a realidade diante de Deus. Então, eu preciso colocar. E a gente precisa criar esse hábito de colocar as coisas diante de Deus. Às vezes a gente toma decisões importantes sem consultar a Deus, né? E como cristãos nós não deveríamos fazer isso, né? Nós deveríamos sempre consultar a Deus, né? O que é o melhor caminho, qual é o melhor caminho, porque Ele vai iluminar com o dom do conselho e a gente vai conseguir tomar uma decisão mais prudente, a gente vai conseguir agir com maior prudência. No livreto tem um questionário sobre a prudência. E aí esse questionário ele é muito bom para a gente poder fazer primeiro vai vir sobre a prudência, depois tem um questionário sobre a consciência. Aqui, como a gente está
a gente está nesse meio online, eu vou citar só algumas dessas perguntas, para que a gente possa fazer um pequeno momento de reflexão agora, pessoal, a partir disso, para ver como que a gente está vivenciando isso. Procuro ter com frequência, se possível diariamente, alguns momentos de silêncio e reflexão para orar, meditar e esclarecer com Deus os assuntos fundamentais da minha vida. Eu peço ao Espírito que ilumine a minha inteligência, oriente e fortaleça a minha vontade para seguir a verdade e o bem. Tenho o bom hábito de me aconselhar devidamente antes de assumir compromissos sérios, de fechar negócios ou resolver problemas familiares e profissionais de certo vulto. Evito a autossuficiência. Nessa pergunta aqui, é interessante a gente perceber isso. Quando a gente vai agir com prudência, também faz parte da prudência, dos critérios para prudência, a gente buscar alguém que tenha conhecimento, além de Deus, né, alguém aqui na Terra que possa nos auxiliar. Então, se os assuntos são espirituais, a gente busca um padre, uma pessoa que já caminha mais tempo na fé, que pode nos ajudar às vezes a ter luzes, né, critérios mais claros para que nós tomemos uma decisão, né? Então, as pessoas são como faróis, mas a decisão vai ser sempre nossa. Em assuntos ordinários, né, e no nosso dia a dia, como às vezes negócios, outras realidades como a saúde, a gente precisa consultar o médico, a gente precisa consultar o psicólogo, às vezes a gente vai precisar consultar, né, alguém que tenha técnica, então um engenheiro para poder fazer uma determinada escolha para a reforma da casa, e isso tudo faz parte da virtude da prudência, né? Então a gente buscar pessoas que tenham a técnica necessária para poder nos auxiliar. Então, por exemplo, uma pessoa que quer vender uma empresa familiar e inúmeras pessoas fazem parte daquela empresa e necessitam, né, daquela renda daquela empresa. Se eu sou dono dessa empresa, eu estou querendo vender ela, eu preciso, né, primeiro, uma das coisas que eu vou precisar fazer é buscar alguém, né, que tenha conhecimento técnico para realizar essa venda de uma maneira que vai poder beneficiar não só a mim, mas também as pessoas que estão ligadas a essa empresa. Então, é só um exemplo, né, do cotidiano, por exemplo. Evito duas imprudências muito comuns e perigosas, ser aforto ou ser eterno hesitante. E isso é uma pergunta aqui do questionário que é muito boa. Eu sempre deixo para depois ou eu sou extremamente afoito? Eu vou e faço sem pensar, sem reflexão. Então, é uma pergunta que a gente pode se fazer. A prudência do autêntico cristão deve levá-lo muitas vezes a renunciar com valentia a ambientes e situações, comportamentos que outros acham normais. Tenham coragem de prescindir de certas amizades perigosas, prazeres, brincadeiras e costumes em maneira de sexo, bebida, festas, espetáculos, que só me fazem mal e ofendem a Deus. Então a prudência vai exigir também essa coragem. E será que no meu dia a dia eu consigo sair dessas rodas de conversa, às vezes no trabalho, as conversas de maledicência, que falam mal dos outros, ou conversas que não são tão boas, né? Conversas de assuntos às vezes sexuais e impuros, e às vezes eu tô ali no meio e eu preciso ter a coragem de sair, né, das piadas às vezes que são impuras, que não condizem com a nossa vida de filho de Deus, e a gente vai precisar sair. Também dos momentos às vezes de bebida exagerada, das festas, espetáculos que vão contra aquilo que a gente acredita, e a gente vai precisar de coragem para sair. A prudência, a partir do juízo, mas principalmente da reflexão, ela vai criando uma espécie de força também para que a gente possa conseguir tomar essa decisão corajosa. E aí a gente depois, né, vocês que não tiverem o livrinho, vocês podem, pelo menos essa parte, depois a gente pode tentar deixar na descrição do vídeo. Eu vou ver se a gente consegue, né? Depois deixar na descrição do vídeo pelo menos algumas perguntas, que aí vocês podem fazer depois com mais calma. E aí tem um questionário sobre a consciência. E aí, no caso da consciência aqui,
nós vamos fazer, tem algumas perguntas também. E aí essas perguntas eu não vou fazer agora como eu fiz da prudência, mas a gente vai deixar na descrição do vídeo para que vocês possam fazer, né, esse momento depois em silêncio e reflexão, porque mais do que eu falar, né, isso a gente vai exigir uma resposta, né, da gente diante dessas perguntas. Essas perguntas, esse questionário, ele nos ajuda para que a gente possa perceber aquilo que a gente está caminhando no caminho que não é o correto, para a gente se colocar no caminho correto. E aí, depois disso, a gente pode, enfim, fazer aquilo que a gente precisa fazer. E só para a gente poder encerrar, é importante a gente lembrar sempre que Nossa Senhora foi aquela virgem, né, prudente por excelência. E ela soube escutar a voz de Deus com prudência, soube vivenciar bem a voz de Deus. E essa prudência de Nossa Senhora a gente precisa também suplicar a ela nesse tempo que a gente vai vivenciando, né, também do mês de maio, mês de Maria. A gente pode pedir a Nossa Senhora essa graça da virtude da prudência e que Nossa Senhora possa também enviar o Espírito sobre nós para esclarecer, iluminar toda a nossa consciência de tudo aquilo que nos impede de ser e fazer o nosso coração semelhante ao coração de Jesus. Agora a gente vai ter a nossa partilha, eu já falei, e aí as meninas então vão falar. Pensar na virtude da prudência, consigo associar muito também a virtude da temperança, né? Em buscar um ajuste, né, de todas as coisas. E como é importante, penso também nesse tempo onde estamos em meio a uma pandemia, né, quando a gente precisa da prudência, né, para não cair nos exageros, mas também não deixar no descuido, né. E a prudência é isso, vejo trazendo para a minha vida, né, de poder ter a consciência daquilo que se faz e até onde eu posso ir e até onde eu preciso sair de mim, né? Então, a virtude da prudência, ela é um aspecto muito importante da nossa fé, para todos os temas, né? Dentro desse questionário aqui, já dei uma olhada, né? E traz tantos temas que muitas vezes a gente não para pensar, puxa vida, eu precisava de mais prudência para agir diante dessa situação. Então, é um investimento, um crescimento na virtude da prudência. É uma reflexão sobre a prudência que eu acho muito interessante, que às vezes a gente tem a prudência como esse pensar antes de agir, né? Mas a prudência, na verdade, ela é um agir pensando, né? Então, é quando, antes de tomar uma decisão, e enquanto eu faço e depois, né? Eu ter a consciência ali daquilo que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, né? Então, quando nós temos esse exercício, assim, né, nós agimos com prudência, né? Porque se eu faço a reflexão, né, aqueles passos, né, que o João fala pra gente, né, a reflexão, né, o juízo e a decisão, né? Então, se eu me decido e eu penso naquilo que eu me decidi, então aquilo me ajuda a perseverar, né? Eu acho que, assim, esse questionário também, ele é bem direto, assim, né? Ele coloca umas situações, assim, bem cotidianas mesmo, né? E faz a gente pensar, né? Poxa, como que eu tenho agido aqui, né? Nesse lugar. E aí, algo que me chamou a atenção é isso, de eu agir ou muito afoito ou muito... não lembro agora a palavra que ele usou, deixa eu ver aqui. Ou agir com muita... Ou hesitante, é isso mesmo. E é muito interessante, né? Porque realmente a virtude, ela tá ali no equilíbrio, né? Então, às vezes, a gente quer fazer algo pra já, né? Pra ontem, né? Igual a gente fala, né? Mas não faz bem, né? E às vezes faz algo que às vezes nem deveria fazer, né? Ou pelo contrário, hoje a gente hesita tanto em fazer, que era um negócio que já podia ter feito, já podia estar pronto, já podia, né, ter acabado das duas cabeças, mas a gente fica hesitando, né?
Então a virtude ela está ali naquele meio termo, né? A balança, né? Entre não se apressar demais, né? Mas também não ficar muito com o pé atrás, né? Muito hesitante, né? Porque a gente tem que ter a decisão, né? Ter a ação, mas antes da ação ainda precisa essa reflexão, né? Então tem até aquela frase de São José Maria que eu gosto, né? Que ele fala em primeiro lugar, oração, em segundo, expiação, em terceiro lugar, muito em terceiro lugar, a ação, né? Isso para a nossa vida apostólica, né? Mas também para na nossa vida cotidiana, né? No dia a dia, né? Primeiro apresentar tudo diante de Deus, né? E depois se colocar em ação, né? Então, acho que é isso. E nesse quesito até da consciência mesmo, né? Se a gente tem aquela voz que diz, olha, não vai para esse caminho, e a gente já adquire, né, em pensar com prudência, se a gente continua nesse caminho, né, nessa consciência, nesse juízo que nos diz, olha, não vai por aqui, realmente a gente cai nos vícios, né? Então, que tenhamos virtudes. Então agora a gente vai para o nosso momento de oração, de intercessão também. Então a gente convida você a apresentar para o Senhor, nesse momento, as tuas necessidades, a oferecer ao Senhor o teu coração, as tuas dores, alegrias. Nesse momento nós iremos pedir que o Espírito venha sobre nós, que Ele continue agindo em nós, nos dando a graça de sermos mais prudentes, nos dando a graça de sermos realmente homens e mulheres com o coração cada vez mais pleno da consciência de Deus. E se você foi se identificando com essa formação em alguns aspectos, se você foi percebendo que você precisa crescer em aspectos da virtude, da prudência, se você se percebe extremamente hesitante ou extremamente afoito nas realidades, apresenta para o Senhor. Coloca o teu coração, coloca a tua vida, aquilo que você percebe. Nesse tempo nós rezamos também por tantos que nos pedem oração, que enviam mensagens pro celular da Mariana, nossa irmã de projeto. Pedimos pela vida de cada um daqueles enfermos do projeto São Francisco. Pedimos pela expansão também desse projeto, que o Senhor possa derramar o teu Espírito para que mais pessoas sejam alcançadas por meio desse projeto. Nós pedimos nesse tempo também pela vida de nossa mãe fundadora, Verônica. Pedimos pelo nosso pai cofundador, o Padre Antônio. Suplicamos nesse momento que o Espírito possa orientá-lo, para que o Espírito possa conduzi-lo diante das suas realidades humanas, missionárias, espirituais. Nós pedimos a Ti, Espírito, de maneira especial, nós pedimos que por meio dessa oração, o Teu Espírito, na força do carisma que há em nós, de estar com Tua Mãe aos pés da cruz, que realmente o nosso coração agora seja completamente cheio do Senhor, que o Teu coração agora seja cheio do Senhor. E nós pedimos, Senhor, vem Espírito Santo, vem sobre nós, e cantando possamos pedir ao Espírito que nos dá a vida, o Espírito que nos ressuscita de tudo que é morte. Espírito Santo, estou aqui, preciso da Tua mão pra levantar, ficar de pé.
recebe o meu coração arrependido. Pois só tu és minha esperança. Recebe o meu coração arrependido. Pois só tu és minha esperança. Espírito Santo, vem com tua glória, ressuscita-me agora. Preciso de ti, Espírito Santo, vem com tua glória, ressuscita-me agora. Preciso de ti. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que possa vir auxiliar-nos nesse caminho de virtudes, esse caminho de santidade, Senhor, pois nós precisamos de Ti, precisamos da Tua mão, Senhor, para nos levantar, a Tua mão que nos sustenta. Nós precisamos, Espírito Santo de Ti. E agora apresenta diante do Senhor a área da Tua vida que você precisa melhorar. Às vezes aquilo que você precisa morrer para o mundo, morrer para o pecado. Apresentamos, ó Deus, toda a nossa vida em Tuas mãos, pois nós não podemos, Senhor, nós não conseguimos sem Ti. Nós pedimos, Espírito Santo, Senhor, que torna nova todas as coisas. Renova-nos, Senhor, Espírito Santo, restaura-nos, dá-nos vida nova, Espírito Santo. Nós precisamos, ó Deus, de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos da Tua mão que nos sustenta, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, vinde a nosso auxílio, vinde sobre nós nessa hora, ajuda-nos, dá-nos os Teus dons, para que nós possamos agir com prudência também nas nossas vidas, a tomar decisões, Senhor, buscando somente a Vós, o único supremo bem. Dá-nos, ó Deus, esta consciência iluminada pela Tua luz. Dá-nos um juízo, Senhor, do Teu Espírito e a decisão, ó Deus, firme para cumprir com a Tua vontade em nossas vidas. Na liturgia desses dias, Jesus dizia para nós: aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Vou ler do início do versículo, João 12, versículo 46. Eu vim como luz ao mundo, assim todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Essa palavra, ela precisa entrar no nosso coração. Jesus é a luz que ilumina a nossa razão, a nossa inteligência, a nossa vontade, todo o campo daquilo que nós precisamos para a nossa fé, para viver verdadeiramente. E aquilo que você foi identificando como trevas, como aquilo que você ainda não consegue viver diante de uma prudência, uma vida prudente, te convido a pedir as luzes de Deus sobre a tua vida. Porque Ele disse que aquele que crer nele
não permanecerá nas trevas. Por isso, como dizia essa música, né? Esse clamor para estarmos de pé. É o Espírito Santo que vai agindo em nós e nos põe de pé, tantas vezes tentando ser feliz, nos ferimos. E somente em Deus, né? Com esse arrependimento verdadeiro de quem reconhece que só Ele é o Senhor, reconhece que Ele é a luz, essas trevas se dissipam. E pedimos ao Espírito Santo que venha sobre nós, ressuscitar o que está adormecido, está em meio às trevas. Espírito Santo, Tu conheces o coração de cada um de nós. Permanece conosco neste tempo onde, a partir de agora, nós precisamos praticar essa virtude. Pedimos, Espírito, que o Senhor permaneça conosco, nos orientando aos caminhos onde devemos prosseguir e onde não devemos prosseguir. Haja em nossa razão, em nossa vontade, para que sejamos verdadeiramente filhos Teus. Peçamos. Espírito Santo, vem com tua glória, ressuscita-me agora, preciso de ti. Espírito Santo, vem com tua glória, ressuscita-me agora, preciso de ti. Que possamos permanecer nessa graça que Deus já foi derramando em nossas vidas. E nos confiamos a Nossa Senhora, nossa Mãe, Virgem prudente, que ela possa nos ajudar neste tempo em que precisamos corresponder ao amor de Deus. Precisamos ter uma vida consistente na nossa fé, uma vida autêntica. Que ela nos ajude e nos fortaleça diante das lutas, diante das dificuldades, diante daquilo que nós enxergamos somente trevas, mas que a partir dela a luz de Deus possa entrar em nossas vidas. Confiamos a Ti, ó Virgem Maria, cada um desses Teus filhos que vivenciaram essa formação. E a Senhora bem os conhece e a Senhora sabe do que lhes é necessário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos então a sua participação conosco, pedimos, encarecidamente que você possa compartilhar para mais pessoas, para que possam também ouvir sobre essa virtude que é tão importante para a nossa vivência da fé. E que você também se sinta à vontade a deixar o seu pedido de oração. Tem aí na descrição do vídeo toda a questão do que foi trabalhado nesse dia, mas também o número da Mariana, que recebe esses pedidos de oração, para que estejamos junto com vocês nessa vivência. Então, fiquem com Deus.